Então, o caso clínico para a gente fazer a nossa revisão, esse foi o de transtornos alimentares, né? Então, paciente do sexo feminino de 25 anos, com a história da doença atual, ela queixa de depressão e relata não conseguir se alimentar por medo de vomitar, já que isso costuma ocorrer 2 vezes ao dia. Na história patológica pregressa, o processo patológico iniciou-se há 8 anos, quando decidiu ser modelo e precisou emagrecer 4 quilos, tornando obsessiva com a imagem corporal. A menorreia há 5 anos, sem ajuda de hormônios. A mãe é falecida, morando com o pai, que constituiu nova família. A história familiar: a mãe já falecida, cardiopata, o pai é hipertenso e a avó é diabética. Na anamnese, tem apenas uma refeição ao dia, que consiste num mingau mole, composto por leite, sustagem, creme de leite. A paciente relatou que a avó quem prepara e a oferece na boca. O diagnóstico clínico é anorexia e bulimia nervosa. Exames, eu estou dando aqui, hemoglobina, o hematócrito, a glicose, as proteínas totais, a albumina, e o exame físico, a cavidade do oral com gengivas sangrantes, a pressão 10/7, alopécia, unhas fracas e quebradiças, porém não tem edemas, antropometria, o peso atual de 44,5 kg, abaixo do percentil 5, a altura 1,60 m e a dobra cutânea tricipital de 8 milímetros, abaixo do percentil 5 também, e a circunferência do braço, 19 centímetros, também abaixo do percentil 5. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. Nesse estudo de caso, por um acaso, eu coloquei de tudo um pouco. Coloquei dados da antropometria, do exame físico, dos exames laboratoriais. Nem sempre será assim. Tem, né, cada caso com caso. Lembrando que os valores de referência estão aqui, porque esse foi o primeiro estudo de caso que vocês fizeram sozinhos. Mas na prova não terá, tá? Não vou colocar valores de referência, tá bom? Desses aqui que a gente sempre está comentando, que já é, né, antigo aí, que na verdade é até conteúdo de quarto semestre, né? Saber valores de hemoglobina, hematócrito, albumina, glicose, tá bom? Então esses eu não vou colocar, não. Não vou colocar os valores de referência, né? Eu pressuponho que vocês saibam. Então, primeira coisa que eu sempre falo sobre um estudo de caso, tenta identificar aquilo que não é conformidade, aquilo que não parece ser fisiológico, né? Então, aquilo que é fisiopatológico. Então, a gente está identificando aqui várias situações, e aí eu vou identificar isso no exame físico, certo? Na antropometria, mas isso vão me sugerir problemas, vai me sugerir alguma deficiência, alguma possível deficiência. E eu vou comprovar apenas a partir dos exames. Eu não posso ter certeza que a pessoa está com desnutrição só de olhar para ela. Né? Alguns casos muito graves a gente até consegue, né? Estágios terminais de pacientes muito graves, né? A gente consegue saber que a pessoa está desnutrida só de olhar. Mas uma pessoa que está respondendo, está aqui conversando, contando o problema, eu não sei nem quanto que ela emagreceu ao todo, ou sei, deixa eu ver se ela contei aqui. Precisou emagrecer 4 quilos. Então, agora ela está pesando 44, é isso, né? 44,5 kg, mas ela perdeu 4 quilos. Então, mas eu não sei em quanto tempo ela perdeu esses 4 quilos, né? Então, a gente tem que ir investigando, tá? E ter a certeza através dos exames laboratoriais. Então, assim, eu vou dar 5 minutinhos aí para começar a escrever alguma coisa, 5, 10 minutinhos para vocês escreverem alguma coisa na forma de texto e me contar, tá? Tem que fazer, porque não existe um gabarito único para caso clínico, né? Eu falo isso toda a aula. Eu simplesmente acho mais fácil começar
pelo diagnóstico nutricional, a gente ter uma ideia, mas tem gente que acha mais fácil terminar com o diagnóstico nutricional, fazer o IMC, falar do IMC no final do estudo de caso, também está tudo certo. O negócio é que não pode ficar repetindo, colocar a paciente apresenta exatamente do jeito que eu falei, depressão, né? E escrever tudo que eu já coloquei, não é isso. É pegar o que a gente está observando, que não está fisiológico, que não é saudável, tentar identificar como uma possível perda, né, de micronutrientes, ou de proteína, ou de caloria, enfim. Então, a gente identificar como ali um problema nutricional e justificar esse problema através dos exames. Querem fazer pergunta agora? Tudo certo? Então, hoje eu preciso muito da participação de vocês, tá? Eu vou dar esses minutinhos para vocês colocarem isso no papel e depois vocês têm que me contar o que vocês estão escrevendo. Aproveitar que hoje é revisão. Ok? Então, são
E aí? Alguém já começou a escrever alguma coisa? Já podem ler para mim? Matheus, teve alguma resposta lá no grupo? Eu mandei lá, professora. Até agora ninguém. Cri, cri, cri. Não mandaram nada. A única que viu foi a Tati. Para você ver. Eu consigo ver. A única que viu foi a Tati. E para todo mundo recebeu. Pois é, que ela tá sabendo que tem a aula de revisão, aí depois vai mal, não faz o estudo de casa, entrega em branco, aí não adianta chorar para Tati. Não é não? Professor, tá tudo meio abstrato. O que a gente consegue ver na paciente, fisicamente, Sim. que não tá bacana? Tipo... No exame físico. Anorexia. Anorexia é o diagnóstico clínico. Sim, clínico. Mas o que no exame físico você consegue observar que não tá bom, assim, que você fala, tem alguma coisa aí. O IMC dela, IMC dela tá baixo. Quanto que deu o IMC dela? A circunferência do braço. Você calculou o IMC dela? Você calculou o IMC dela? Ainda não, mas eu vi pela altura e pelo peso que não deve estar legal. Mas não calculou, então não tem como nem você dar o diagnóstico para ela, você não tem como nem falar nada, você tem que calcular. Eu até dei a dica que eu coloquei que está abaixo do P5, né? Então está abaixo do percentil 5, quer dizer que o negócio está feio, né? Lembrando que a estimativa Sim. de adequação é o percentil 50. Então está lá embaixo mesmo, muito próximo realmente da desnutrição, esse peso, essa dobra, essa CB, né? Realmente o negócio Sim. não está bom. Mas, e aí? Faz o IMC. Aí eu começo. Você tem que aí começar. Eu faço o IMC. Paciente apresenta, aí começa a escrever. Aí Bel, começou alguma coisa? Fala, Matheus. O que ela pode ter por conta de ter baixo peso, desnutrição, eu coloco... Não, mas foca no exame físico. Lê esse parágrafo final do exame físico. É aqui que você tem que pensar o que ela pode ter, entendeu? Não é só pelo IMC. Porque tem pessoas que têm IMC baixo e têm anemia. Tem pessoas que têm IMC baixo Sim. e não têm anemia. Tem deficiência de zinco, por exemplo, entendeu? De complexo B. Então, assim, não necessariamente ter IMC baixo está desnutrido, não necessariamente ter IMC baixo tem colesterol alto ou baixo, ou diabetes, ou anemia. Então, a gente tem que ir por onde? Para eu pensar, nossa, pode ser que ela tenha. Pelo exame físico, pelas características que eu dei, que é a ectoscopia. Tá? Então, é no exame físico que você vai tirar essas conclusões, mas você só vai matar a charada quando você correlacionar o exame físico com o exame laboratorial, porque o exame laboratorial fecha, né, o diagnóstico da gente. O exame físico não fecha o diagnóstico, ele sugere problema. Entendi. Então, vai tentando escrever. E você, Bel, o que você colocou? Alguma coisa? Eu tentando aqui, professor. Mas eu calculei o IMC dela, né? Que ela está com 17,3, grau 1. Ela está com quanto? 17,3. 17,3. Grau 1, né? Aí eu estou concluindo aqui, tentando fazer aqui. Isso, tenta fazer. Então, você lembrou bem, você falou que ela tem, pela alopécia e unha fraca e quebradiça, você suspeitou da anemia e você comprovou pelo hemograma e pelo hematócrito. Isso. Certo. Não está errado. Tá certo. Precisamos apenas ir além disso aí. Não é só isso que esse exame físico está me mostrando.
principalmente a alopécia. Unhas fracas e quebradiças, deficiência de tal coisa também. Alopécia, deficiência de tal coisa também. Sim, pode ser albumina. Não, albumina tá sem edema, né? Tá sem Proteínas edema, totais. mas o que é Proteínas albumina? totais. Isso, o que é albumina? Albumina é uma proteína. O pensamento está sim. correto, né? Então, assim, Sim. a paciente possivelmente apresenta deficiência proteica, uma vez que ela só faz... Quantas refeições no dia ela faz? Uma, né? Então, ela tem deficiência proteica, né? Ainda mais que é só um mingauzinho aqui, ela não come um churrasco, né? Não tem proteína. Ela tem só um Aí mingau. eu posso colocar deficiência proteica? A paciente possivelmente, através da alopecia, primeiro que você não pode afirmar pela alopecia, unha fraca, quebradiça e pela alimentação que ela tem deficiência proteica, você pode sugerir. Por isso que eu estou falando possivelmente, talvez apresente, entendeu? É possível que a paciente apresente, entendeu? É só com os exames laboratoriais que a gente comprova. Que a gente comprova. Certo? Entendi. Então, assim, a paciente apresenta alopécia e unha fraca e quebradiça, possivelmente, então, desenvolvendo um quadro de anemia, né? O que é comprovado pelo exame assim assado, né? Hemoglobina e hematócrito estão abaixo da referência. Esses índices também nos mostram, né? Alopécia, unhas fracas e quebradiças, também sugerem deficiência proteica. E isso está lá naquela primeira aula que nós tivemos de revisão do paciente hospitalizado, que a gente falou de toda a ectoscopia, né? Então, a alopécia é sinal de deficiência proteica. Aonde que eu também identifico que ela pode ter uma baixa proteína, né? uma deficiência proteica? Na anamnese. Então, eu posso juntar isso para a frase fazer sentido, porque o português tem que estar junto, né? Faz parte aí do nosso entendimento, né? Tem que saber fisiopatologia e tem que saber português. Então, assim, além disso, a paciente também apresenta uma baixa aceitação alimentar. Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando agora? Sim. Tá sim. Isso. Então, possivelmente, essa paciente apresenta deficiência proteica, o que se comprova através dos exames tal e tal. Então, a albumina está abaixo, não está tão baixo para ter edema, por isso que você, Bel, ficou, nossa, mas ela não tem edema, porque não está tão baixo, está só um pouco abaixo. Tá? Mas está abaixo da referência, tinha que dar 4,5. Sim. E proteínas totais, está abaixo também, mas não está muito baixo, mas está baixo. Tá? Então, essa paciente ela está tendo perda proteica. Na verdade, ela está ingerindo pouco, né? Ela tem uma demanda. Porque ela toma um pouquinho de leite, né? E acabou. É um mingauzinho lá, pouco, né? um mingauzinho com sustagem, creme de leite, e também não estou nem dizendo quanto, mas é a avó que dá. Não deve tomar uma pratada tão grande assim. Não. Ela toma umas colheradas, né? Conseguem visualizar isso? Né? É uma menina extremamente sem apetite, apática, porque é o quadro de anorexia, mas ela tem uma fraqueza, ela está com anemia, tá? Ela já está caindo o cabelo, ela tem gengiva sangrante, que vocês ainda não contaram aqui, o que pode ser, e ela está hipotensa, então a pressão dela está baixa. Isso também traz esse desânimo, isso também traz essa baixa aceitação alimentar. Mas, professora, as gengivas sangrantes... Depressão também. Isso aí. Mas a gengiva sangrante não entra no caso de anemia? Não. É outra coisa. Você só pode sugerir, mas você não tem como afirmar porque eu não dei o exame. Mas você pode sugerir pela anamnese. Ah, tá. Deficiência de quê, será? Calma. Gengiva sangrante? Ferro? Não é ferro. Vitamina C. Ah, tá.
bom? Ah, Hipovitaminose, né? Então, ela apresenta a hipovitaminose, mas, gente, está bem claro que ela tem hipovitaminose pela anamnese, né? Porque olha aqui o que ela come. sim. Ela come uma coisa só no dia de um grupo alimentar aqui e acabou. Não tem uma Se ela fruta, não continuar tem uma... assim, ela vai morrer, né, professor? Se continuar assim, ela vai morrer. A gente só não pode colocar assim no estudo de caso, mas vai. Claro que não. Igual Ai, a ai. Ju, que a Ju matou o menino. Botou câncer, né? Que o cara tava com câncer. Mas aí, como que a gente finaliza? Paciente precisa de orientação nutricional, ponto. Porque aqui a gente não Bom, tem conduta, entendeu? A gente não tem a sim. Aham. dietoterapia aqui hoje, é outra disciplina a dietoterapia. Aqui a gente só finaliza, paciente precisa de acompanhamento nutricional e acabou. Não precisa